Nós não temos dúvida nenhuma de que a conduta praticada por esse senhor no dia 21 de dezembro foi de dolo eventual por homicídio consumado, que ele vitimou uma vítima, e por tentativa de homicídio para a segunda vítima, que está em estado gravíssimo no Hospital Mascunha. Até então, a situação dele era que ele foi submetido desde o dia 22 a diversas cirurgias, ainda não teve alta e a situação dele é muito grave. Ele foi submetido a uma série de cirurgias dentro do hospital e o caso é de dolo eventual por ter assumido o risco na direção de veículo automotor após estar embriagado. Mas a embriaguez dele e a conduta dele foi muito mais grave. A conduta dele, ele além de estar embriagado, ele andou em zigue-zague numa BR. E a embriaguez dele já foi constatada pelo etilômetro, ele fez o teste do bafômetro, ele anda em zigue-zague na BR e invade a contramão, que foi a conduta mais grave ainda. Não dando chance de defesas nenhuma para as vítimas. As vítimas não tiveram chance de se defender. E ele ceifa a vida dessas pessoas. Por um ato irresponsável dele. A família está toda desolada. A família está toda preocupada com essa situação. Querendo justiça, que seja aplicada justiça. E querendo que ele pague pela conduta dele. E a conduta dele, fazendo uma tipificação do que ocorreu, é de homicídio doloso e de uma tentativa de homicídio. Ele tirou a vida de uma mulher de 54 anos, quase tirou a vida de um senhor de 59 anos, que é pai de 4 filhos, pai de 2 filhos, tem 4 netos. E ele pratica essa conduta de uma forma muito, mas muito irresponsável. E ele tem que pagar por isso. O que a família deseja, o que a família quer, é que ele pague pela conduta dele. A família quer que ele responda pelo que ele fez. E o que ele fez foi muito grave. E a gravidade dele é uma gravidade concreta. Nós estamos em situação hipotética aqui, não. O dolo eventual dele está caracterizado, inclusive, pelo STJ em casos semelhantes. Sujeito que se embriaga e invade a contramão, em casos semelhantes a esse, o STJ já pacificou que é dolo eventual. Não foi um acidente por descuido, por nada disso. Foi um acidente que ele assume o risco de provocá-lo. Ele, voluntariamente, bebe de uma forma exagerada, porque o etilômetro dele deu 3 vezes o acima do tolerado para não notificar como crime, bebe deliberadamente e invade a contramão e ceifa essas vidas. Ele sai do veículo com andar cambaleante, com olhos avermelhados, ele sai do veículo completamente bêbado e uma atitude que gerou a morte de uma pessoa. A família quer justiça, ele foi preso, o Ministério Público pediu a prisão dele foi decretada pelo juiz, a defesa entrou com pedido de fiança, acertadamente a juíza manteve a fiança foi mantida, a prisão foi mantida, e depois eles entraram com habeas corpus. Quando você entra com um habeas corpus, você tem, no primeiro momento, pede uma liminar. E essa liminar já foi analisada e o desembargador negou a liminar, para poder mantê-lo preso, porque a gravidade está devidamente comprovada e os requisitos da prisão preventiva estão devidamente demonstrados. E agora esse habeas corpus vai ser julgado posteriormente, mas a liminar já foi indeferida e ele se mantém preso. E assim que ele deve responder esse processo preso, e no final desse processo preso, depois de responder, ter o direito à sua defesa, o contraditório, a sua versão dos fatos, a família quer a condenação, que ele seja condenado pela sua conduta, porque foi extremamente grave, e o caso é um caso que é para poder ir para júri popular, porque é um crime doloso contra a vida, e é assim que nós pedimos nossa habilitação no processo como assistente de acusação e vamos até o fim disso. A família quer que vá até o fim buscando justiça por essa conduta dolosa e de assumir o risco de produzir esse resultado, que foi o resultado morte. E esse resultado morte ele tem que pagar pela conduta dele. Quando esse condutor, quando esse cidadão for a julgamento,
quais crimes podem ser imputados a ele? Os crimes que podem ser imputados a ele é homicídio doloso, com dolo eventual, por motivo fútil e por ter impossibilitado a defesa da vítima. É um homicídio doloso, duplamente, com duas qualificadoras, duplamente qualificado, por duas vezes. Um dolo eventual, por ter matado uma senhora, e um dolo eventual, porque quase ter tirado a vida de um senhor. Então, é homicídio doloso, duplamente qualificado, por duas vezes, na forma do artigo 69, que é o cúmulo material. A gente verifica essas tipificações já de imediato para que ele responda. Pode ser que, porventura, possa surgir outras qualificadoras dentro do processo. A gente ainda está numa fase inicial, mas no primeiro momento, a priori, a gente vê duas qualificadoras já de imediato caracterizadas dentro dessa conduta dele. Esse sentimento de revolta, porque a gente vê diariamente nos noticiários, nos boletins de ocorrência que chegam aqui na redação, acidentes provocados por pessoas embriagadas. É também ainda mais revoltante para esses familiares verem que esse caso é só mais um em meio a tantos outros? É mais revoltante, e a família que ela estava no seu momento dirigindo normal, a família que tem um ente querido que perde assim por conta de uma atitude totalmente irresponsável de uma outra pessoa, a família fica revoltada porque era algo que era previsível, era algo que ele poderia ter evitado de diversas formas. Ele poderia ter evitado de ter consumado esse homicídio. Ele poderia ter evitado de outras maneiras de não ter feito isso, mas ele insiste na conduta dolosa dele, ele insiste em assumir o risco desse dano, assumir o risco dessa conduta, e ele continua embriagado, e a família fica desolada, mais por conta, e resignada com isso, mas por conta de que era algo que poderia ser evitado. E a família fala: eu estava ali dirigindo na BR, na minha via, normal, e do nada aparece um cidadão embriagado, invade a contramão, ele invadiu a contramão em alta velocidade. Se você vê as fotos do acidente, para ter provocado aquele impacto ali, é um veículo que estava em altíssima velocidade. Ele quase arrancou o veículo fora, o outro. A metade do veículo, e ficou praticamente dilacerada. E assim ele dilacerou uma vida também. E o outro está desde o dia 22 internado dentro do Hospital Mascunha. A família fica ali. E o condutor não teve nada. O condutor do veículo que fez tudo isso, ele não teve nada. Ele não teve... ele saiu de imediato, não aconteceu nada com ele. E a família fica não revoltada com isso, com essa questão corporal dele, não. A família fica revoltada querendo que agora ele pague por isso. E agora a família quer que se mantenha o que está realmente as penalidades dele. Que ele se mantenha preso pela conduta dele, e ele responda esse processo preso, e ao final seja levado à justiça e seja condenado nos ditames da lei, pela conduta que ele praticou. Ela não quer nada além do que ele praticou. Ele quer as condutas que ele, de fato, praticou e produziu. E esse abalo que ele trouxe para algo que ela não vai voltar, ele tem que pagar por isso. É isso que a gente pleiteia dentro do processo, e é isso que a gente vai buscar. A gente vai lutar até o fim desse processo. Eu fui constituído para ir até o final dele, e eu assim o vou fazer.